já disse de manhã e digo que estou muito contente com todo o ambiente, com tudo o que se ouviu, com tudo o que se partilhou e principalmente por ver que aquilo que sempre acreditei, que são, os professores têm um espírito, eu acho que inato a sua profissão, de inclusão. Os professores têm os pais na escola, nos conselhos de turma, portanto, já têm uma ideia um bocadinho mais abrangente do que é a inclusão. Falou-se hoje aqui em educação especial e a Sandra, que falou de manhã, falou de uma coisa que eu não posso deixar de falar e que é incontornável, que é a intervenção precoce. Eu sou mãe de uma menina que tem 3 anos e tem trissomia 21. Eu tenho 4 filhos, ela é mais nova e tem trissomia 21. Os outros não têm qualquer tipo de necessidade educativa especial. E quando ela nasceu, sem diagnóstico, o médico dizia-me: então já foi referenciada para a intervenção precoce? Já, eu nem sabia o que isso era. Disse assim: bem, mas isso deve ser a solução de todos os meus problemas, a qualquer lado que ia, já está referenciada para a intervenção precoce, até que finalmente surgem, efetivamente, as colegas da intervenção precoce em minha casa. E eu achei aquilo fantástico. Então, eu estou em casa, porque a Beatriz estava em casa, e vem cá alguém ajudar a ligar o descomplicómetro. E realmente percebi que havia um Serviço Nacional de Intervenção Precoce, que era composto pelos 3 ministérios, eu iria estar com a parte da educação. Pronto, e aqui começou o problema. E começou logo não, porque no primeiro ano tive a sorte de ter uma colega que era de formação de base de educação de infância, com especialização em intervenção precoce, tudo muito bem, foi tudo maravilhosamente, e eu percebi que, como mãe, porque nós temos, quando nos surge uma criança com deficiência, nós como pais achamos que não temos manual de instrução para os outros, quanto mais para aquele, e agora o que é que vai acontecer? Houve alguns colegas, porque eu sou também professora de Ciências Físico-Químicas, que me disseram: mas porquê é que tu não tiras uma especialização? Eu disse: mas eu não quero ser professora da minha filha, eu quero ser mãe. Pronto, pensei, isto da especialização não é isso. Vamos cá experimentar isto da intervenção precoce. E então percebi, com as coisas que eu tinha lá em casa, nem é preciso, era muita coisa, ir ao supermercado, não sei o quê, que havia uma data de atividades que eu poderia fazer para estimular a minha filha. Isto porque depois, à parte, há assim uns programas todos XPTO, mas que custam muito dinheiro e que nós pensamos: será que vamos conseguir suportar isto todo o tempo? Então, pensei: bem, vamos lá experimentar esta intervenção precoce, que está a ser fantástico, 2 vezes por semana, uma educadora em minha casa a dar-nos estratégias, uma coordenação. E depois surge uma reunião de pais, porque os professores têm, apesar da equipa ser formada por técnicos do Ministério da Saúde e da Segurança Social, os professores tiveram essa ideia de fazer uma reunião de pais, onde todos os pais da intervenção precoce, naquele caso abrangia 2 concelhos, Alcobaça e Nazaré, se pudessem reunir. E naquela reunião nós percebemos que toda a gente tinha reclamações, imensas, uns porque não tinham ajudas técnicas, outros porque não tinham não sei o quê. Mas, entretanto, havia uma mãe que estava no centro de emprego e dizia: eu tenho a solução para isto. Depois havia outra que dizia: então se calhar nós aqui entre todos até tínhamos solução para muita coisa. Fizemos uma reclamação para o Ministério da Educação porque havia muitas crianças sem apoio qualquer da educação. E não ter apoio, não ter alguém, um elemento do Ministério da Educação, portanto não ter um educador, não ter um professor, significava tão simplesmente isso: não ser capaz de diligenciar apoios, transportes para ir às consultas, etc. E depois estamos na fase pior, portanto eu não vos estou a falar de crianças nem de adolescentes, estou-vos a falar de bebés, de mães que não tiveram, 90% delas, diagnóstico pré-natal. E que de repente se vêem na obrigação de cuidar, de amar um bebê com que não sonharam. Há mães que me dizem assim: veja lá, o médico até dizia, a criança esteve sempre sentada, vai ser muito inteligente, porque as crianças que estão na barriga da mãe, isto não tem fundamento nenhum, claro, mas pronto, mas a senhora lá acreditou naquilo. E agora veio com tantos problemas. Portanto, tem que haver alguém que diga: nós estamos aqui à solução. E aquilo que se passa é que eu, como professora, já tinha conhecido professores de primeira linha, que eram os professores efetivos. Depois os professores de segunda linha, que eram os professores contratados. E depois encontrei os de terceira linha, que eram os da intervenção precoce. Que esses coitados, para além de andarem nas nossas casas e para trás e para a frente, não têm qualquer grupo de recrutamento. E isto implica o quê? Que nunca se começa a intervenção precoce de acordo com o calendário letivo. Portanto, isto significa que as crianças ficam em casa e os pais a pensar que isto é tudo uma grande treta. Isto porque era muito fácil, se bem que já me foi dito e eu não me tenho calado,
e tenho reivindicado junto do Ministério, junto de quem posso. E o que foi dito é que iria ser criado o Grupo 940 para a intervenção precoce. Eu espero que isso assim seja, porque depois de tanta reclamação, no primeiro ano, como vos disse, correu tudo muito bem. No segundo ano, para além de vir tardíssimo, a colega, coitada, estava mais constrangida do que eu, porque é preciso ter espírito, não é? Não é uma pessoa que teve formação, por exemplo, em economia, que era o caso, e que estava a tratar de uma criança que tinha 2 anos. Então, andava com ela no colo, pronto. E eu acabava por perceber que estávamos ali as duas constrangidas naquele papel, que, reparem, não se está a poupar dinheiro nenhum, porque todas as pessoas são pagas. Portanto, começamos logo a desacreditar em tudo. Eu que até achava que tinha a solução, não é? Porque esta coisa da intervenção precoce, teoricamente, era muito boa. E verifiquei que funcionava bem, quer com a Segurança Social, ou mais ou menos, quer com a parte da saúde. Onde é que falhava? O Ministério da Educação. Fiz uma reclamação por escrito e tentei que outros pais assinassem. Devo-vos dizer que depois de contactados 80 pais, à reunião apareci eu e uma mãe que por coincidência tinha sido minha aluna. E eu pensei assim, bem, vai a reclamação na mesma. Reclamámos através da Associação Nacional de Intervenção Precoce e o que é facto é que a reclamação foi evita porque a reclamação era no sentido de ADREL desbloquear a colocação dos professores e de nós todos termos apoio. Isto para vocês perceberem que, embora os pais tenham vontade e percebam, os pais que têm um bebê com deficiência têm que gerir muitas coisas e muitas vezes não estão em situação de ouvir o não. Vai ser mais um. E não têm essa força e por isso não se manifestam. E não se manifestando, reparem que ouve-se falar em educação especial, em alargamento da escolaridade obrigatória inclusiva, mas não se fala da intervenção precoce. Quer dizer que não estamos a falar numa verdadeira inclusão, estamos a falar naquilo que os institutos de reabilitação fazem, que é reabilitar. E nós devemos prevenir, porque há muita coisa que nós poderíamos evitar se houvesse uma boa intervenção precoce. Depois da reclamação ter sido entregue no Ministério da Educação, fomos ouvidos, foi desbloqueada a situação. Eu propus à ELI, à Equipa Local de Intervenção Precoce, que participasse na equipa como mãe, como os pais estão na escola, nos conselhos de turma, no início, tentar pôr toda a comunidade a mexer à volta dos nossos bebés. Foi-me dito pela coordenadora que era da parte da Segurança Social que não, porque não estava na lei. E eu respondi que provavelmente não me teria explicado bem, mas que estava na condição de explicar. Li uma tese de doutoramento de 400 páginas da coordenadora do Núcleo de Supervisão Técnica da Intervenção Precoce, cujo título era O papel dos pais na intervenção precoce. Havia de haver aqui algum contrassenso. E fundamentei, pedi para uma reunião, fundamentei. Depois de me expor a tudo isto, e reparem que é preciso muito tempo, muita persistência, ainda tive que ouvir dizer que iam pensar. Depois de muito pensar, disseram, temos que, vejam o contrassenso, tenho que falar com a coordenadora, que era a pessoa autora da tese na qual eu me tinha baseado para fazer o meu pedido. Que é uma senhora que está em Lisboa e que tem uma secretária, e eu ligava todos os dias, e a secretária dizia, está em serviço externo. Anota o seu número. Eu disse, olha, eu vou ligar todos os dias, até encontrar. Até que na sexta-feira a senhora atendeu. E contra todas as minhas expectativas, foi muito simpática e não só me disse que eu tinha toda a razão, como me viria pessoalmente a Alcobaça, que na altura era a sede da equipa, dizer que eu tinha razão e que fazia todo sentido os pais lá estarem. Mas reparem, neste processo passa muito tempo e nós estamos a pensar, vamos tentar, não vamos conseguir. E isto tem sido uma luta que começa no acreditarmos e no termos que provar que os nossos filhos são capazes. Porque muitas vezes, e contactando com algumas crianças com necessidades educativas especiais mais velhas, a questão que falámos aqui de ir para o curso de ciências, não é aconselhado. E às vezes dizem, mas porquê é que eu tenho que estar sempre a provar que sou capaz? Aos outros ninguém pede isso. Nós temos alunos de ciências que não têm qualquer tipo de problema e que andam lá reprovados uma vida inteira, mas a estes ninguém lhes disse, não, vocês não deviam. Aos nossos põem um autoclave e dizem, não senhora, não está.
Portanto, nós para pensarmos seriamente em inclusão, em alargamento da escolaridade obrigatória inclusiva, temos que pensar que as crianças, as pessoas com deficiência, não aparecem crescidas. E é na altura que surgem, é na altura que tem que se dizer aos pais, acredite que é possível. E isso fazem os professores. E se nós observarmos bem, e eu considero que realmente é uma tarefa hercúlea, porquê? Nós tínhamos, eu enquanto professora, tive num estabelecimento de ensino onde o diretor era veterinário municipal. E ele, quando ia aos currais, via muitas crianças com deficiência e fundou a Cércia da Nazaré. E eu pensei assim, isto já foi há muito tempo, isto agora realmente é diferente e as crianças estão incluídas na escola e têm direito a ir como aos outros. E pronto, e a coisa foi andando muito bem. Entretanto, com a história da intervenção precoce, fomos sempre, não é? Inicia-se o ano letivo e não vai, sempre à espera que a coisa vá correndo cada dia melhor. Depois deparamos-nos com um conjunto de mães que estão sozinhas, porque muitos pais não aguentam as deficiências dos filhos. E então elas acabam por ter ainda uma dificuldade acrescida. E cada vez se vai desacreditando mais. E eu tracei para a minha filha o plano que tracei para os outros. Os outros tinham andado no Jardim Escola João de Deus e eu achei que ela também iria. E fui propor que ela fosse, e foi muito bem aceita e correu tudo muito bem no início deste ano letivo. Sempre muito solicitada para ir às festas de anos, etc. Tudo 5 estrelas. A dada altura, sou surpreendida com um questionário do qual vos vou ler o título, que abriu-me uma caixa de Pandora. E para além de me deixar irritada e enervada, eu não vou fazer comentários, vou ler-vos o título e as perguntas que vos vou ler são sequenciais, portanto, são seguidas no questionário. O questionário diz: inclusão de crianças com deficiências na escola. Este questionário foi passado nas IPSS, nos agrupamentos de escolas, nas turmas que tinham alunos com deficiências, aos pais dos outros meninos e aos nossos, supostamente. E diz assim, é a pergunta número 30. A presença de alunos, crianças com deficiências, requer serviços de apoio que não podem ser fornecidos numa escola regular. A esta resposta, as hipóteses eram... Peço desculpa. Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo totalmente. Depois diz, as necessidades dos alunos crianças com deficiências podem ser melhor atendidas em salas de aula e ou escolas especiais, onde todos os alunos crianças tenham necessidades educativas especiais. Os funcionários devem estar preparados e formados para interagir com pessoas com deficiência. É possível ensinar alunos, crianças com deficiência e sem deficiência na mesma sala de aula? Eu, nesta altura, e a minha filha tinha uma festa de anos no dia a seguir, pensei qual daqueles pais que estava lá teria respondido que a minha filha não devia estar com eles. E depois pensei se eles tinham esse direito. Ora, nós, mulheres, o que é que faríamos se agora fossem perguntar a todos os homens se nós podíamos votar? É assim um bocadinho estranho, mas abriu-se aqui uma caixa de Pandora. É assim, eu dei comigo a pensar, será que aqueles pais, o que é que será que eles responderam a este inquérito? Perguntei para que é que isto servia. Isto é um estudo. Nós sabemos que não vamos mudar nada com panfletos, com outro tipo de iniciativas. Mudamos com atitudes. E as atitudes ficam com quem as toma, não é? Nós sabemos quando dizem, não, mas é que a escola regular não tem resposta para esses meninos. Eu fui tentar perceber o que é que se passava e verifiquei que, efetivamente, no Centro Escolar de Alcobaça há 2 unidades, uma de multideficiência e outra de autismo, onde os meninos não têm direito a prolongamento, portanto, chega às 3 horas, têm que sair, e aqueles pais que, efetivamente, optam, quer dizer, a alternativa é ser um bocadinho dúbia, não é? Porque ninguém trabalha até às 3 da tarde. E fiquei um bocadinho incomodada com aquilo, e
irritada, e fui falando com os colegas, e fui reclamando, e fui dizendo que liguei para a Segurança Social, saber se o dinheiro das atividades de enriquecimento curricular eram só para os outros, se os nossos também não tinham. Pois, mas isso vai para a Câmara. E ralhei, andava a ralhar, e alguns colegas ouviram, entre as quais a colega que está aqui hoje. E vão ter comigo à Nazaré e disse, então tu não queres, estás aí sempre a refilar, e se nós fizéssemos agora uma proposta para a Associação de Pais de dinamizarmos a interrupção letiva das férias da Páscoa para todos? Estava aberto um concurso, a Associação de Pais abriu um concurso, e eu disse assim, todos os professores do ensino regular que se preocuparam com os nossos professores. Fizemos a proposta, entramos com ela, nenhuma das empresas que concorreu que se lembrou que no centro escolar havia 2 unidades. Claro que perderam. Perderam e ficaram a perceber que, efetivamente, foi a melhor lição, foi o melhor panfleto. E eu, se tinha dúvidas que os professores, porque disseram que depois seria passado aos professores um inquérito a saber se eles tinham condições, se não tinham, claro que é uma altura muito oportuna, porque isto correu tudo bem, está toda a gente muito satisfeita, e eu fiquei sem dúvidas nenhumas. Os professores querem os nossos filhos na escola, tanto querem que até nos estão a ajudar a dinamizar as atividades para todos. O projeto chamou-se Férias para Todos, foi para a frente, com alguns percalços, que são próprios de quem fica zangado quando não ganha, mas porque nós aprendemos quando temos filhos diferentes que temos que ser persistentes. Se a minha filha algum dia vai perceber a disciplina que eu ensino, que é Físico-Química, não me interessa, mas é ela e outros 1500 que já me passaram pelas mãos, que também não perceberam nada daquilo e não são menos felizes por isso. Se vai saber ler ou escrever também não me interessa, porque nós fomos um país de analfabetos muito tempo e muita gente fez imensas fortunas, desde que seja funcional. Portanto, é assim que há aqui uma grande hipocrisia em tudo isto. Eu, como já estou a ser um bocado velhota, posso dizer o que me apetece, mas acho que devemos começar por chamar as coisas pelos nomes e dizer aos pais, está mal. Eu fundei uma associação de pais, onde temos uma data de técnicos a trabalhar connosco, cada técnico é gestor do seu próprio projeto. Vamos à escola dar ferramentas aos professores, porque eu não acredito na resposta CRI. A resposta CRI é uma resposta que é dada pelas instituições que estão no terreno e que têm uma mentalidade de reabilitar, porque quando se pensa em prescrever uma cadeira, um aparelho qualquer para o menino, não se pensa se encaixa na mesa, se o professor depois vai poder conseguir trabalhar com ele. Portanto, parte-se logo do princípio que aquilo não é, nem ninguém vai lá perguntar ao professor o que é que ele precisa. Portanto, os técnicos trabalham e são técnicos, não falam com mais ninguém, portanto não dão ferramentas aos professores e os professores depois têm que ali ser uns mágicos e uns técnicos e tudo junto, têm que misturar ali uma data de componentes que não têm. Nós defendemos e fizemos já, vamos fazer alguns protocolos com os agrupamentos no sentido de dizer, vai a criança, mas vai também um pacote do descomplicómetro. Nós vamos lá e ajudamos e falamos com a junta de freguesia e envolvemos, e agora é por causa da situação das crianças cegas, temos uma criança cega com 6 anos que vai entrar numa escola regular, que é ao lado da escola dela, havia uma unidade de referência a não sei quantos quilómetros, dissemos, não queremos na escola, a escola, a junta, aos pais, todos dinamizaram, já tem uma máquina de braille toda XPTO, já tem pré-braille, todos os meninos da sala estão a aprender, todos eles estão mais ricos, porque aquelas crianças, todas elas sabem mais do que as outras da sala ao lado. E um dia, ninguém sabe o que é que lhes pode acontecer. Aquilo que eu acho é que as crianças com qualquer tipo de dificuldade ou deficiência são uma mais-valia. Eles vão ensinar mais aos outros. Eu tive um aluno com paralisia cerebral, isto já depois, há pouco tempo, a quem eu estava a ensinar Físico-Química, e às vezes os outros olhavam para ele e diziam assim, ele é um campeão. Ele consegue, estás a ver, e tu também podias conseguir. Portanto, é assim, o nosso referencial aqui é que tem que ser um bocadinho alterado. E nós pais, que temos algum conhecimento e que sabemos que é possível, e temos que passar essa ideia aos outros, precisaremos sempre dos professores. Porque eu costumo dizer que a professora da minha filha acredita mais nela do que eu. Porquê? Porque eles não nós pensamos, será que ela é capaz? Na escola não me dizem que ela não é capaz, tem que fazer, tem que subir escadas, tem que descer escadas, tem que comer sozinha. Portanto, há logo aqui uma série de situações que são propostas e que fazem toda a diferença.
Portanto, era isto que eu tinha para partilhar convosco e que gostava que pensassem um bocadinho. É um outro olhar. Um olhar, não... Portanto, o caminho da Sandra começou há 20 anos, o meu começou agora, se calhar ainda vou ter muito mais aprendizagens, mas sempre que há fáceis e difíceis, não há com certeza impossíveis.